Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, conversando, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. E dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 47, chamada Autolibertação, baseada numa passagem do apóstolo Paulo, que está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, onde o apóstolo diz assim: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, como a gente sempre faz, a gente faz a leitura completa da lição, depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição, ela começa assim: se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Se chegaste à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e de socorro, e se sabes que retirará dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra de que, por forças da lei que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, ao seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Jamais suponha que a tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar os que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material da tua alegria pode ser um veneno para o teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuvia a mente cada manhã e segue para diante na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbarataram. Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só, para seres mais livre no desempenho do dever que une a todos, e de pensamento voltado para o amigo celeste que espousou o caminho estreito da cruz. Não nos esqueçamos da advertência de Paulo quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Essa lição é uma lição que ela nos dá, né, ela nos provoca uma reflexão muito importante do nosso momento como seres eternos que nós somos, mas que no momento estamos lidando com a matéria, e tudo que envolve a nós, muitas vezes a gente enxerga e dá mais importância às coisas da matéria. Mas aí, Emmanuel, através dessa lição, ele vem nos lembrar, vem nos ajudar a refletir sobre esse nosso momento, principalmente a nossa conexão em relação a nós com Deus, com o nosso Pai. E essa relação com ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Por mais que hoje estamos mergulhados na matéria, e as coisas e as aflições que muitas vezes a matéria nos traz, são a causa justamente desses nossos desequilíbrios e às vezes das nossas alegrias. Mas por estar justamente na matéria, são coisas passageiras. Então, a tristeza e a alegrias verdadeiras, elas não vêm da matéria. Vêm, na verdade, da nossa ligação com Deus, com Jesus, através dessa nossa ligação como nossa centelha divina. E Emmanuel, ele começa a lição justamente falando sobre isso, quando ele diz assim: se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. A gente pode começar a lição justamente comentando essa frase que aparentemente parece sem sentido, parece uma coisa contradizer a outra, mas não, tem tudo a ver e elas estão muito interligadas, mas a gente precisa entender o contexto, a gente precisa entender a essência, o que realmente aqui Emmanuel quis dizer através dessas palavras de Paulo. O possuindo tudo e nada tendo é justamente essa diferença de nós, seres eternos que somos, com um momento estarmos num ambiente, digamos assim, mais material.
O possuindo tudo, na verdade, é essa nossa ligação, essa nossa essência com Deus. Quando nós estamos ligados com Deus, essa nossa verdadeira essência, esse eu, né, interno nosso, ligados com Deus, nós temos tudo aquilo que nós necessitamos. Por mais que muitas vezes em volta de nós, e as vicissitudes e dificuldades na matéria, pode fazer com que a gente necessite de mais coisas voltadas para a matéria. Mas o essencial, aquilo que nós precisamos, nós temos. E aí a gente, e através desse nós temos, da gente enxergar isso, é que a gente desenvolve outros tipos de virtude, como a fé, a paciência, a tolerância, porque nós estamos ligados com Deus. Então, se Deus, que é amor e bondade e misericórdia acima de qualquer coisa, e Ele quer o nosso bem, Ele quer o nosso melhor, se a gente tem a noção disso, aquilo que parece que falta para a gente, talvez falte neste momento, e isso não vai impedir que a gente vai buscar, mas a gente não vai se sentir mal porque a gente não tem isso ainda. A gente vai seguir o nosso caminho, a gente vai procurar dar o nosso melhor e fazer aquilo que está ao nosso alcance com as tarefas do nosso dia a dia. A gente vai cuidando de acordo com aquilo que a gente, onde a gente puder alcançar, de acordo com aquilo que a gente puder fazer. Então a gente vai ter tudo o que a gente precisa. E esse nada tendo, muitas vezes é isso, porque a gente vai ter tudo, e esse nada significa das coisas materiais. Porque quando a gente tem o essencial, que é das coisas espirituais, essa ligação com Deus e com Jesus, as coisas materiais, não que elas não sejam importantes, a gente vai conversar sobre isso um pouco mais no final da lição, elas têm sim a sua importância, a gente sempre conversa isso, mas elas não vão ser tão essenciais, elas não vão ser o motivo da minha alegria e da minha tristeza. Até porque, como a lição fala, quando eu reencarnei, quando eu vim para cá, eu não trouxe nada de material. E quando eu voltar, também não vou voltar com nada. Então, a gente precisa diminuir esse apego e essa preocupação exagerada sobre as coisas que a matéria nos traz. E aí a gente vê essa preocupação exagerada nos causa desequilíbrios, muitas vezes doenças, muitas vezes mal-estar e tantas outras coisas em nós, justamente por causa desse desequilíbrio. Então, quando a gente tem essa ligação com Deus, quando a gente tem essa nossa fé, essa alegria, e a gente sabe do porquê que a gente está aqui, a gente sabe dos desafios, e que eles não estão por acaso, tem um objetivo que faz com que eu crescer, com que eu melhore, com que eu enxergue a vida com outros olhos, e tantas outras lições que muitos desafios nos traz, a gente tem tudo que a gente precisa, nada vai faltar. E aquilo que aparentemente falta, a gente vai atrás, a gente vai fazer a nossa parte, confiando que Deus e Jesus e espiritualidade vai trazer no momento certo. E com todos e sem ninguém, é lembrar que esse nosso crescimento espiritual, ele é individual, é igual cartão de crédito, é uso pessoal intransferível, o pessoal não fala? O nosso crescimento espiritual é o mesmo. Por mais que estejamos em volta de pessoas, de amigos, familiares, esposa, mulher, mãe, pai, irmão, irmã, sobrinha, tio, tia, e tantos outros papéis, né, que muitas pessoas ao nosso redor fazem para nós, o crescimento nosso ele é individual. Não tem como a gente transferir essa responsabilidade para outra pessoa. Quando temos uma pessoa do nosso lado, ou outras pessoas, elas nos ajudam nesse crescimento no sentido do despertar, no sentido da reflexão, no sentido do conselho, no sentido da consciência, do discernimento. Agora, a responsabilidade sobre o meu crescimento espiritual não tem como eu compartilhar com outra pessoa. Eu vivi casado 50 anos com a pessoa lá. O meu crescimento é diferente dela. Não tem, a gente pode compartilhar experiências, e essas experiências vão me ajudar nesse crescimento espiritual. Agora, a outra pessoa não pode ser responsável pelo meu crescimento, e nem eu responsável pelo crescimento dela. São coisas diferentes, são coisas individuais. Então, a gente não pode querer responsabilizar as outras pessoas por isso. Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece na nossa vida. Nós estamos no nosso melhor momento, nós estamos na nossa melhor encarnação, por mais incrível que possa parecer. Então, a gente não pode colocar a culpa ou a glória, né, da vitória em relação a outra pessoa. Não, tem que ser... Nós somos os responsáveis por isso. Então, a outra pessoa ela vai sempre nos ajudar com a convivência com ela, com as palavras, com os gestos, né, com o comportamento dela, mas, assim, eu não posso culpá-la de nada. O crescimento, ele é individual, ele é meu. A pessoa vai ajudar, vai fazer com que eu perceba isso à minha volta com uma forma mais clara, ou, às vezes, até me desviar do caminho, né. Há relatos, né, a gente vê isso muitas vezes acontecer. Mas a gente, por isso que, assim, a responsabilidade tem que ser nossa. Não tem como a gente deixar para outra pessoa. Então, muitas vezes, a gente, sim, vai estar com várias pessoas ao nosso lado, mas
lembrar que esse nosso crescimento espiritual, ele é nosso. Então, às vezes, a gente vai achar que a gente não tem ninguém, mas não, na verdade é porque ele é nosso, porque é uma coisa individual. A gente olhar para dentro de nós com esse amor, mas também com um pouquinho de responsabilidade, de saber que a gente é sim responsável pelas coisas que não acontecem, e não adianta a gente culpar o outro. O outro pode até, digamos assim, influenciar, mas se ele influenciou, é porque eu deixei. Então, a gente também não pode terceirizar a culpa. A gente tem que saber dividir e entender isso de uma melhor maneira. Aí Emmanuel continua a lição falando. Se chegaste à terra com condição de um peregrino necessitado de aconchego e de socorro e sabe que retirará dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Foi aquilo que a gente conversou sobre sermos responsáveis por esse crescimento espiritual nós mesmos. Lembra-te que, por forças das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, ao seu modo, adquirindo a ciência de autossuperação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Esses dois parágrafos aqui são muito interessantes. Primeiro, esse terceiro, eu vou falar isso, não é o sentido aqui que Emmanuel quer dizer, mas eu vou falar porque às vezes pode confundir, porque Emmanuel fala sobre solidão. É preciso entender que a solidão é justamente o que acontece, o que faz com que a gente esteja sozinho. Porque às vezes nós estamos sozinhos, assim, sem ninguém à nossa volta, né? E a gente não tem esse sentimento de solidão, como muitas vezes tem 100 pessoas à nossa volta e a gente se sente sozinho. O que acontece? Por que dá essa diferença? Na verdade, a solidão ela é causada justamente pelo nosso afastamento, eu, como essência espiritual, de Deus. Então, quando eu aqui, centelha divina, estou afastado dos meus propósitos, né, daquilo que eu preciso fazer, dessa minha ligação com Deus, eu começo a me sentir sozinho, porque eu estou fora de mim mesmo, fora dessa sintonia, fora dessa ligação. Lembra que a gente comentou antes, que quando a gente tem Deus, a gente tem tudo e a gente não necessita de nada? É justamente isso. Quando a gente está fora aí dessa conexão, é justamente onde a gente necessita de tudo. A gente pode ter tudo à nossa volta, seja de material, seja de pessoas, e aquilo não vai nos contentar. Parece que está faltando alguma coisa. Mas por que a gente tem essa sensação? Porque nós, como centelhas divinas, como espíritos, como filhos de Deus, estamos afastados da nossa verdadeira essência. Então, quando nós estamos assim, nada vai nos contentar. Eu tenho tudo de bom e melhor no material, eu nunca vou estar satisfeito. Eu tenho 100 pessoas à minha volta, eu vou me sentir sozinho. E ao contrário de quando eu estou ligado à minha essência com Deus, e eu sei dos propósitos, eu sei do porquê, e que está tudo certo, e eu sei que eu tenho Deus, e vamos lá, vamos para a batalha, vamos lutar, vamos fazer o que é melhor, eu não vou ter esse sentimento de solidão. Porque justamente eu estou ali ligado com Deus, nas minhas preces, com o meu pensamento ali, por mais que a gente não vai ficar 100% ligado, né, o tempo todo, mas aí a gente faz as nossas preces, faz uma leitura, faz um estudo, vai haver momentos que a gente vai estar ligado. Então essa sensação de estar sozinho, ela não vai bater na nossa porta. A gente vai fazer viagem sozinho, a gente vai ir num show sozinho, a gente vai no cinema sozinho, a gente vai estar bem, porque a gente está ligado com Deus. Então, não é a companhia que a gente tiver que vai fazer com que a gente esteja sozinho ou se sinta solitário ou não, ou carente, ou qualquer outro sentimento que possa bater dentro da gente. Não é ter uma companhia ou não, é justamente essa nossa ligação com Deus. Quando nós estamos verdadeiramente ligados, tá tudo bem com a gente, por mais que falte, por mais que tenha as dificuldades, o parente está doente, estou com um problema lá no trabalho, a situação, a gente dá conta, a gente consegue lidar com a situação de uma melhor maneira. Quando a gente não tem essa ligação, pode nada estar faltando na nossa vida, a gente nunca vai estar bem. Por isso que essa importância, essa ligação é tão forte para nós. E o que fortalece, o que nos ajuda nessa ligação? Justamente o que Emmanuel fala depois no parágrafo, a nossa fé, a confiar em Deus, confiar em Jesus, confiar na espiritualidade, confiar que essa inteligência suprema, ela rege todo o universo e que nada acontece fora do seu consentimento. E o que vai justamente nos fortalecer essa fé é estarmos fazendo o bem. Não importa que bem que seja, ou às vezes a gente fala o bem, a gente acha que é resolver o problema da pessoa e não é.
Às vezes são pequenos gestos, são pequenas coisas, são pequenas oportunidades que a gente tem, um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um favor, um ouvido amigo, um conselho, qualquer coisa que a gente está ali ao nosso alcance, que a gente pode fazer favor ao próximo, que é um bem, a gente não tem noção do quanto isso volta para nós, o quanto isso nos enriquece, o quanto isso nos melhora. E a gente não tem a ideia disso, porque para nós é pouco, ou às vezes a gente faz sem nem perceber. Mas o que vai nos fortalecer, o que vai nos ajudar nessa ligação e fortalecer a nossa fé é justamente estarmos praticando bem com tudo e com todos, ajudando naquilo que a gente está ao nosso alcance. Para não deixar esse vídeo muito longo, né, eu queria trazer rapidamente 2 exemplos de como esse bem ele pode ser o menor que for. Eu não sei se eu já citei aqui em algum exemplo, eu sei que no evangelho, que às vezes eu tenho a oportunidade de fazer na casa, no trabalho de domingo, eu já citei. Aqui nas lições, não lembro, mas assim, eu tenho, quando minha avó ela desencarnou, eu era uma pessoa muito ligada a ela, e eu estava dando meus primeiros passos no espiritismo quando ela desencarnou. E o desencarne dela acabou fazendo com que eu mergulhasse fundo no espiritismo, no estudo, em procurar conhecer tudo. Foi a doutrina que realmente me consolou. Mas eu lembro de uma coisa que me marcou muito, foi quando eu voltei ao trabalho 2 dias depois que ela desencarnou, e tinha uma amiga que nem era tão amiga assim, que era uma pessoa próxima, uma pessoa querida, mas não era tão amigo assim, que eu lembro que quando eu cheguei, ela se levantou da mesa dela, ela foi para um lugar lá no fundo, onde ela sabia que eu ia passar lá para guardar as coisas, e ela me esperou, e ali, quando eu cheguei ali, ela não falou nada, não disse nada, né, a respeito da morte da minha avó, não falou nada, ela só me deu um abraço. E aquele abraço me marcou tanto, sabe? Eu sim, recebi tanto naquele abraço, que aí, tempos depois, graças a Deus, vocês vão entender, graças a Deus, eu tive a oportunidade de encontrá-la, né? Depois a gente seguiu, cada um seguiu o seu caminho, e eu tive a oportunidade de dizer para ela, olha, muito obrigado, eu nunca vou esquecer aquele dia que você me deu aquele abraço. Eu recebi tanto, foi tão importante para mim, olha, que Deus te abençoe, que te dê dobro, que nada falte na sua vida, eu desejo de tudo melhor para você, só porque ela me deu um abraço. E eu estou falando graças a Deus porque eu fiquei sabendo que 2 semanas atrás, ela acabou também desencarnando. Ela teve pegou acho que uma doença, uma bactéria, alguma coisa desenvolveu no corpo dela. Infelizmente, ela acabou falecendo. E a gente tem quase a mesma idade. Então, ela faleceu nova, com filho, ainda mãe viva. Então, está sendo muito difícil, um período muito difícil para a família dela. Mas veja o bem, né? E graças a Deus, eu tive a oportunidade de dizer para ela obrigado. É isso que eu queria dizer. E às vezes foi só um abraço. Como do mesmo tempo que eu encontrei uma outra pessoa, de uma cliente que eu atendi, e que ela falou que assim, que ela era muito grata a mim, porque no dia que ela foi lá, que eu a atendi, ela estava com o braço quebrado, machucado, alguma coisa assim, estava engessado. E aí eu procurei mostrar uma empatia, né? Falando para ela, nossa, mas olha o que aconteceu com o seu braço. O que você fez aí? Você machucou? Tá doendo? Você precisa de alguma coisa? Né? A gente pode ajudar? Você quer uma água, alguma coisa assim? Eu procurei mostrar uma empatia, ajudar naquilo que estava ao meu alcance naquele momento. E tempos depois, anos depois, eu nem lembrava dela, ela veio, né, e falou, olha, eu sei que você não vai lembrar de mim, tal, mas assim, eu queria dizer assim, que eu nunca esqueci aquele dia que eu vim aqui e você me atendeu, que eu estava com o braço quebrado, e você mostrou assim uma preocupação, né, uma empatia por mim, que assim, eu sou muito grata. Então, tá vendo? São coisas assim simples do nosso dia a dia que estão ao nosso alcance. E esse é o bem que a gente pode fazer, que não vai nos fortalecer e conectar com a espiritualidade superior e nos conectar com Deus. Continuando, Emmanuel fala assim, realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente afugentando a simpatia, não dispensará o concurso alheio na execução da tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar os que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material da tua alegria pode ser um veneno para o teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito que repousa. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa. Essa parte aqui ela é muito importante para nós e ela é muito atual com os dias de hoje, porque muitas vezes nós questionamos coisas que estão aparentemente mudando e a gente gostaria que não mudasse. Ah, no meu tempo eu podia falar isso que nada ia isso acontecer. Ah, eu podia falar isso da outra pessoa que não ia ofender. Ah, eu podia fazer piada com tal coisa que não ia ter problema. E graças a Deus as coisas estão mudando. Justamente por quê?
porque nós somos seres eternos. Cada um aqui teve a sua vivência, teve a sua experiência, o seu trabalho, e hoje somos resultados disso. Então, não tem como duas pessoas terem um mesmo ponto de vista igualzinho, porque tem experiências e vivências diferentes um dos outros. E cai justamente aqui no que o Emmanuel fala, aqui no parágrafo 8, quando ele diz assim: aquilo que encoraja pode espantar a muitos e o material da tua alegria pode ser um veneno para o teu irmão. Somos pessoas diferentes. Então não tem como tratarmos as pessoas de uma maneira igual. Porque cada um tem a sua necessidade, cada um tem sua experiência, cada um tem o seu julgamento sobre determinado assunto, sobre determinada visão de mundo. Então, muitas vezes, aquilo que me agrada, desagrada a outra pessoa. E eu quero impor aquilo que me agrada também agrade a outra pessoa. Mas não tem como, ela é uma pessoa diferente de mim, ela teve experiências diferentes de mim. Às vezes você vai, por exemplo, você tomou uma bronca. Para algumas pessoas, tomar uma bronca é um motivo de incentivo. Não, peraí, eu não quero tomar uma bronca mais, não. Vamos lá, eu vou mudar isso aqui. Para outras pessoas, as pessoas se entristecem. Elas podem entrar, digamos assim, não queria usar a palavra depressão, mas assim, elas podem se entristecer, ficar muito tristes mesmo. Né? Aquilo pode magoar, pode ferir elas. Então, cada um reage à situação de acordo com a sua concepção, a sua visão de mundo. Então, a gente não pode impor a nossa visão, dizendo que a nossa que é a certa, e a do outro que está errado. A gente precisa respeitar a visão e compreender o outro como ele é. E aí, como a gente faz isso? Porque tem 100 mil, sei lá, 6 mil bilhões de pessoas no mundo, espíritos e pessoas encarnadas, desencarnadas e por aí vai. Como que a gente vai tratar a cada um? Como a gente vai saber tratar? Ah, se eu disser isso para tal pessoa, tudo bem. Agora, se eu falar isso para a mesma outra pessoa, pode magoar. Como que eu vou saber se eu não conheço ela, se eu não sei de onde é que ela é? Como que eu vou saber se aquilo machuca ou não? Aí entra o ensinamento de Jesus. Faça para o próximo aquilo que você gostaria que os outros fizessem para você. E isso é tão certo que, por mais que de repente a gente vai fazer algo para a pessoa, pode ser que a gente não agrade, porque talvez o nível de agrado da pessoa seja muito grande, né? E a gente tem pessoas à nossa volta que, para a gente agradar, às vezes, para você dar um papel, uma bala para a pessoa já, nossa, ela ganhou o dia dela. Agora, para outras pessoas, você agradar, você pode dar um carro zero que não vai agradar a pessoa. E existe isso, né? Então, às vezes, a gente não vai conseguir agradar a pessoa. Mas, assim, a gente não vai ofender. A gente gostaria de ser ofendido? Não, então a gente não vai ofender. Do mesmo jeito, às vezes pode ser que aquela pessoa não seja nossa amiga, mas inimiga também ela não vai ser. Porque eu não vou querer o mal dela, eu não vou fazer nada para que eu ofenda ou que faça mal a ela. Eu vou tratar como eu gostaria de ser tratado. Talvez não agrade, talvez ela não seja minha amiga, mas também não vou desagradar e também ela não vai ser a minha inimiga. Então a gente consegue encontrar um equilíbrio aí. Né, e evitar, muitas vezes, a gente precisa tomar muito cuidado com esse julgamento sobre as coisas que estão à nossa volta. As coisas estão mudando e a gente precisa aceitar, e graças a Deus que estão mudando. Às vezes a gente olha para trás e vê umas piadas que as pessoas faziam antigamente, que a gente dava risada, que era engraçado. Hoje não tem, elas não cabem mais. Então é necessário essa mudança, essa compreensão. As coisas estão mudando e a gente insiste em querer fazer com que as coisas continuem como eram antes e não tem como. A gente precisa se adaptar a isso, justamente porque se coloca lá no lugar da pessoa. Será que você gostaria que fizessem essas piadas em relação a você? Será que você iria rir de você mesmo se fizesse aquela piada ou falasse aquela situação de você? Então é aí que a gente consegue ter o equilíbrio. Como a gente não consegue, a gente nunca se coloca no lugar da outra pessoa, então para nós não tem problema nenhum. A gente faz piada, a gente xinga, a gente brinca, a gente fala tudo. Mas se a gente colocar no lugar da pessoa por um momento, a gente já consegue mudar, e a gente vai mudar isso. Então é importante a gente ter esse discernimento e entender e saber do nosso valor. Nós temos o nosso valor e Jesus ele sempre falou isso, né? Vós sois o sal da terra, vós sois deuses, vós sois luzes, né? Então a gente tem a nossa importância. O problema é que a gente às vezes exagera nessa importância, como aqui Emmanuel terminando a lição, ele vai falar um pouco sobre isso, quando ele fala assim: desvia a mente a cada manhã e segue para adiante a certeza de acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbarataram. Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só,
para seres mais livres no desempenho do dever que une a todos e do pensamento voltado para o amigo celeste, que espojou o caminho estreito da luz. Não nos esqueçamos da advertência de Paulo, que quando disse, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo, e manifesta que nada podemos levar dele. Então, aqui, para a gente terminar a lição, dois aspectos para a gente fazer a análise. Primeiro, dessa nossa importância em relação às coisas à nossa volta. Nós não temos mais valor que a outra pessoa, que o vizinho, que o companheiro de trabalho. Perante as leis de Deus, todos nós somos iguais. Então, muitas vezes, a gente quer impor essa nossa verdade, esse nosso gosto, esse nosso jeito em relação a outra pessoa. E a gente precisa respeitar o momento de cada um. Né? Então, às vezes, a gente exagera um pouco nesse nosso eu tenho uma importância, né? E nesse nosso orgulho, vamos dizer assim, e aí a gente acaba, muitas vezes, maltratando as outras pessoas, ferindo as outras pessoas, né? E, às vezes, se achando muito mais do que nós realmente somos. Também a gente não pode se subjugar em relação a isso, né? A gente precisa encontrar o equilíbrio. Nós temos o nosso valor, nós temos a nossa importância. A espiritualidade, muitas vezes, ajuda o próximo através de nós. Se ela não tivesse nós aqui, como será que ela ia ajudar? Ela teria que procurar uma outra pessoa aí. Então, a gente tem a nossa importância, só que a gente anda muito nos extremos. Ou a gente exagera nessa nossa importância e a gente se acha o bom de tudo, de todos, e a gente quer impor muitas coisas em relação às outras pessoas, ou muitas vezes a gente subjuga. A gente não acaba não dando valor para nós. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio. E aí, para terminar, Emmanuel fala, que é baseado na lição, né, justamente essa fala sobre nada trouxemos para este mundo e é manifesto que nada podemos levar dele. A gente precisa tomar muito cuidado com os apegos às coisas materiais. A matéria é importante, a gente tem que se preocupar com as coisas sim da matéria, porque é o que está à nossa volta, a gente tem que se preocupar com o carro lá que quebra, porque a gente precisa se locomover, a gente precisa arrumar o encanamento lá da casa porque está vazando, a gente precisa trabalhar porque a gente tem o que comer, o que vestir, onde dormir, né? Então, se locomover, então a gente precisa das coisas materiais. Só que muitas vezes a gente dá muito valor às coisas materiais, achando que elas são o motivo da nossa alegria e o motivo da nossa tristeza. E aí a gente está vendo que, na verdade, não é isso. Se estamos ligados verdadeiramente a essa nossa essência com Deus, aquilo que a gente tem no momento é suficiente para nós. Nós estamos bem, estamos contentes, e aquilo que nós julgamos que ainda falta, a gente vai fazer a nossa parte para conquistar, seja de ordem material, seja de ordem espiritual. E é esse o nosso objetivo. Quando a gente está afastado dessa nossa ligação, a gente pode ter tudo, todas as pessoas no mundo, a gente pode ter tudo de material que a gente precisa, e nada vai fazer sentido. Então a gente precisa tomar esse cuidado com esse apego às coisas materiais, porque quando a gente veio, a gente não trouxe nada. E quando a gente vai levar, também não vamos levar nada. E as coisas materiais, justamente, elas são passageiras. Hoje eu tenho, amanhã pode ser que eu não tenha mais. Né? Hoje eu tenho a casa, amanhã bate um tornado, um vento, uma tempestade, um ciclone e leva. E aí? O que você vai fazer? Então a gente precisa ter esse cuidado. A gente se preocupar, a gente faz a nossa parte, mas sem cuidar da nossa verdadeira essência, porque é essa nossa verdadeira essência que vai voltar para a espiritualidade e vai continuar a caminhada, seja aqui no planeta, seja em outros lugares por aí, pelo esse universo afora, para essas milhares de casas do nosso Pai Celestial espalhadas pelo universo afora. Então era isso que a gente queria conversar com vocês, espero que tenham gostado, é uma lição muito importante, que ela nos traz uma reflexão muito importante sobre esse apego à matéria, sobre essa ligação com Deus, a gente chegar ao que realmente é importante, e essa nossa relação com o outro, de sabermos compreender e respeitar e querer para o próximo aquilo que a gente quer para a gente. Espero que tenham gostado, desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos, e que possamos nos encontrar mais uma vez na semana que vem. Até lá então, que Deus e Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.